Nosso primeiro assunto agora, então, no Ver Mais, depois desse abraço gostoso demais, é um assunto muito importante para a saúde das mulheres, o câncer de colo de útero. Pois é, um assunto tão importante a nós, mulheres, né? Está entre os que mais atinge. O que pode-se dizer também é que avançou muito quando o tema é o diagnóstico, né? E aí, como fazer, como também prevenir? Será que alguns hábitos podem fazer a diferença? Por isso, já está aqui no estúdio com a gente. Você é convidada a participar, mandar alguma pergunta aqui pra gente pelo nosso WhatsApp. O número aparece aí na tela. Doutor, muito obrigada pela vinda aqui, primeiramente. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Eu falei que ele está entre os que mais atinge mulheres, acho que é um dos 3, né, que mais atinge. Exatamente. Depende um pouco da região do país que a gente observa, mas de forma geral, ele nunca fica depois do quarto. Tem lugares que ele é o segundo mais frequente, tem lugares que é o terceiro mais frequente entre as mulheres. A gente fala dos hábitos, eles influenciam? Influenciam sim. Tá? O câncer de colo de útero ele é primeiramente causado por uma infecção de um vírus que chama HPV. Certo. Tá? Então, e esse vírus é um vírus transmitido sexualmente. Então, hábitos de vida, principalmente em relação aos hábitos sexuais, influenciam sim a infecção. Então, mulheres que têm múltiplos parceiros sem preservativo têm uma chance maior de se infectar com o vírus HPV e tem uma chance maior de desenvolver o câncer de colo de útero. No homem, ele pode ter o vírus, o que não significa que possa desenvolver algum tipo de câncer nele. Exatamente, é muito menos frequente o homem desenvolver qualquer tipo de lesão. Quando desenvolve, pode ser só uma verruga. E mesmo nas mulheres, a maioria das mulheres que se infectam pelo vírus, elas não desenvolvem o câncer. Mas isso não tem como a gente saber, né? Então, algumas mulheres vão pegar aquele vírus e vão desenvolver o câncer. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Pois é, e aí o quanto avançou? Porque um dos principais fatos é esse, né? O avanço do diagnóstico. Por quê? As mulheres passaram a ir mais ao médico ou a própria medicina evoluiu? O câncer de colo de útero ele já é investigado há muito tempo, então eu acredito que a consciência da necessidade de se cuidar aumentou. Sim. Né? Então a busca pelo diagnóstico do câncer tem aumentado. Então a gente sabe que esse é um tumor que, se ele é diagnosticado muito no começo, ele é quase sempre curável. A gente consegue diagnosticar ele numa fase que a gente chama que ele é uma lesão pré-maligna, ainda não é câncer. Então a gente consegue eliminar aquilo antes que se desenvolva para virar um câncer. É o preventivo que ajuda? Exatamente, é o exame preventivo de colo de útero, a gente chama o Papa Nicolau, preventivo de colo de útero, mas a ideia é a mesma, é fazer um exame, a gente faz um exame especular, a gente tenta coletar um pouquinho de material para ver se tem alguma célula normal que seja sugestiva de uma lesão que possa virar um câncer. Doutor Lucas, a gente tem uma pergunta pelo WhatsApp, vamos dar uma olhadinha aqui quem está assistindo a gente, que é a Edna. Qual é o melhor exame para diagnosticar essa doença? É esse mesmo, preventivo? Então, o preventivo, ele serve para a gente ter um indício que tem alguma coisa alterada. E a partir do preventivo, quando ele vem alterado, a gente tende a fazer um exame mais específico, que é biópsia. Então, todo câncer, ou quase 100% dos tipos de câncer, para eu falar em diagnóstico, eu tenho que ter biópsia. Então, se a gente faz o Papa Nicolau e vem uma lesão alterada, próximo passo, fazer uma biópsia. Doutor, aí nos últimos anos veio também a vacina, né? E aí até polêmicas, meninas tomam ou não tomam. A verdade é que ela também é um grande meio de prevenção. Não, ótima pergunta. A gente sabe que aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus, se são vacinadas, quando elas têm um contato com o vírus, elas têm uma chance muito menor de desenvolver a doença. Então sim, a vacina é uma arma para a gente diminuir ainda mais a chance de desenvolver o câncer de colo de útero. Não importa a idade para tomar? A gente sabe que no Brasil, no SUS, ele é liberado para meninas de 9 a 14 e para meninos de 11 a 14 anos. Tá? Alguns países indicam fazer até um pouco mais tarde, tá? Então até 18, 25 anos. O mais importante é que não tenha tido contato ainda com o vírus. Depois de ser exposto ao vírus, a eficácia é um pouco mais duvidosa. Tem mais uma pergunta pelo WhatsApp, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem mandou agora pra gente foi a Sabrina, minha xará, Sabrina Lopes. Quem tem ovário policístico pode evoluir para o câncer de colo de útero? Tem uma relação? Então são coisas diferentes, né? Então a gente tem os ovários que ficam do lado aqui, né, na pelve das mulheres, e no meio a gente tem o câncer de colo, tem o útero. Certo. O ovário policístico é uma alteração benigna, então são cistos que se formam nos ovários, e ele não tem relação com câncer de colo de útero, tá? São estruturas separadas. Então,
São fatores de risco separados para câncer de ovário, se esse tentando... É diferente. É diferente. Então, câncer de ovário tem causas bem diferentes de câncer de colo de útero. Como eu falei, câncer de colo de útero é basicamente infecção pelo vírus HPV. De maneira geral, manter sempre preventivo em dia, as meninas levarem, porque se ainda o SUS está oferecendo, é uma grande vantagem, é prevenção, tudo para manter a qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. E o diagnóstico precoce. Sim. Então, a gente fazer de tudo para não ter, e mesmo que venha se fazer o diagnóstico no câncer de colo de útero, que seja um diagnóstico precoce, que aumenta muito as chances de cura, diminui a chance da doença voltar quando a gente opera cedo. Verdade. Doutor, muito obrigada pela vinda aqui no nosso estúdio, pelos esclarecimentos. Falar de saúde da mulher é sempre muito importante, tanto é que vieram perguntas, né, dúvidas que acontecem. E, claro, a indicação final é que procure o seu ginecologista, seu especialista, para sempre conversar um pouquinho mais, né? Obrigada. Nada, eu que agradeço. Ótima tarde.